falar sobre o Alzheimer, porque causa muitas dúvidas sobre os sintomas do Alzheimer, a diferença para a demência, do envelhecimento também. Então eu convidei o neurocirurgião Dr. Carlos Rocha Júnior, que vai explicar para a gente nesse bate-papo agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Núbia. Obrigado pelo convite. A gente agradece, deu um tempinho do consultório para você vir hoje aqui novamente. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Então, doutor, explica para nós qual que é a tão diferença entre Alzheimer e demência, que as pessoas confundem muito, né? Confundem um pouco. Na verdade, Núbia, demência é o termo genérico para quando a pessoa tem algum problema na memória. Então, se ela tem uma deficiência de memória, nós classificamos que a doença é uma doença do grupo das demências. Dentre o grupo de doenças que causam demência, Alzheimer é uma delas. Então, existem vários tipos. Você tem demência frontotemporal, você tem demência de pique, demência por múltiplos infartos, enfim, várias doenças que causam demência e Alzheimer é uma delas. Entendi, como se fosse uma ramificação, então, doutor. Exato, um tipo de doença que causa esse problema. E, doutor, sobre outro ponto, a diferenciação entre os sintomas do envelhecimento e Alzheimer, porque às vezes as pessoas começam a ficar esquecidas ou não sei o quê, mas também já estão nesse processo de envelhecimento e elas confundem também isso, né? Confundem um pouquinho, mas esse é um assunto que é um pouquinho polêmico, porque nós conhecemos pessoas que têm 100 anos de idade, 110 anos de idade, que têm a memória perfeita, têm a cognição, né, a capacidade de raciocínio perfeita. Né? Então, o processo de envelhecimento não é igual para todos, mas, obviamente, que a partir dos 40 anos de idade, todos nós vamos perdendo células de várias partes do corpo. Perdemos do músculo, perdemos dos ossos e o cérebro não fica fora disso. Então, nós começamos a perder células, o cérebro começa a atrofiar um pouquinho, né? E a depender de como é que a gente conduz o processo de envelhecimento, essa perda celular pode resultar em mais ou menos problemas. Então, para as pessoas que não investem em prevenção, né, em tratamento precoce, muitas vezes já começam a apresentar sintomas semelhantes, que um deles seria a perda da memória. Então, por isso que nós falamos em demência do processo senil. Né? Mas isso varia de indivíduo para indivíduo e da maneira como ele conduz quando começa o envelhecimento. E sobre, então, os sintomas do Alzheimer, doutor? Muitas pessoas, às vezes, pensam somente na parte do esquecimento, mas tem outros sintomas também acompanhados? A doença de Alzheimer, ela é bem caracterizada pela perda da memória recente. Então, em geral, os pacientes mantêm a memória mais antiga, mantêm os assuntos que eles já conhecem há muitos anos, e os eventos mais recentes, mais cotidianos, mais diários, eles vão esquecendo. Então, essa é uma característica da fase inicial da doença de Alzheimer, que é a perda da memória recente. É o principal sintoma da doença, com certeza. E tem outros sintomas, assim, doutor, que vai evoluindo conforme a doença vai passando? Sim, à medida que a doença vai evoluindo, né, essa perda de memória vai se agravando e o paciente pode ter alterações de comportamento, tanto num comportamento mais apático, às vezes mais agressivo, pode ter algumas alucinações, né? Pode ter alguns eventos, assim, alguns surtos de imaginar que alguém está perseguindo, que alguém está roubando. Às vezes ele não lembra do local, não lembra da pessoa, do cuidador e acaba tomando uma atitude mais agressiva, né? E isso pode, infelizmente, piorar com o passar do tempo, e aí vai tendo sintomas do sono, de alterações do sono, alterações de alimentação, eventualmente do controle das funções primárias, né? Muitas vezes em fases mais avançadas ele perde movimentação também, fica acamado e aí entra na fase terminal da doença. Doutor, no caso, quando os sintomas, assim, digamos, mais leves começam a aparecer, há uma maneira de prevenir para que esse quadro não piore tanto? Quando os sintomas começam a aparecer, em geral, a família percebe antes que o paciente. Isso é uma coisa interessante que, estatisticamente, quando a pessoa acha que está esquecida, é menos provável que ela esteja desenvolvendo a doença de Alzheimer do que quando um familiar vem e apresenta, olha, o meu familiar está esquecido, a gente está notando que ele não se lembra, que ele repete as coisas e tudo mais. Quando começa isso, é lógico que a avaliação médica é importante, eventualmente se você fizer o diagnóstico precoce já começar o tratamento, né? Mas a função cognitiva, a capacidade que a gente tem de raciocinar, de memorizar, de falar,
ela é tão exercitável quanto os nossos músculos. Então, é preciso que as pessoas deem atenção a isso, né? Façam leituras, façam jogos que utilizem o raciocínio, né? O próprio exercício físico é um fator de proteção, então muitas pessoas acabam não se exercitando e isso é péssimo também para a parte de saúde do nosso cérebro. Alimentação, então a pessoa pode corrigir algumas coisas na alimentação que favorecem também a diminuir o desgaste, aquela perda celular que eu falei com a idade, né? Então, uma vez que você começa com sintomas, tem algumas medidas que a gente pode fazer, com certeza. E, doutora, sobre os fatores de risco, como a gente falou, explicou as fases, como que é essa evolução, mas existe, digamos assim, alguns fatores que levam ou que podem aumentar a chance do desenvolvimento do Alzheimer? Sim. A doença de Alzheimer tem um componente genético, então se a pessoa tem um familiar próximo, ela tem um risco aumentado de ter a doença, né? Não muito maior do que a população, mas é sim aumentado, né? Obesidade é um fator de risco parcial, a gente sabe que o diabetes também, tabagismo é um fator de risco, a baixa escolaridade também estatisticamente está associada a um maior número de evolução para a doença de Alzheimer. Então, esses são os principais fatores de risco. E depois, doutor, que começa, digamos assim, esses sinais, esses sintomas, como que funciona o diagnóstico? Existe um exame físico ou é só pela avaliação com o médico? Existe um exame clínico que a gente chama, então, quando o paciente vai com queixas de memória no consultório, nós fazemos alguns testes, né? Fazemos algumas perguntas, tem testes mais rápidos, mais simples, que classificam isso, tem testes um pouco mais sofisticados, onde você apresenta palavras, figuras para o paciente memorizar ou preencher, né, um determinado desenho. Enfim, você faz uma avaliação clínica com um teste no consultório e se ele apresentar alteração desse teste, redução do desempenho nesse teste, aí você encaminha para fazer alguns exames complementares. Então, como são muitas doenças que podem causar demência, você tem que excluir alguma delas. Por exemplo, a deficiência da vitamina B12 é uma situação que simula muito a doença de Alzheimer. A pessoa pode ter uma perda da memória recente, parece a doença de Alzheimer e não é. Então, a gente faz alguns exames sanguíneos para a pessoa, a gente faz alguns exames de imagem, né? O exame mais importante para fazer de imagem é a ressonância magnética, que ela avalia bem uma porção do cérebro que está muito afetada no Alzheimer, que é o lobo temporal, ali a região do hipocampo. Então você vai juntando todas essas peças, vai excluindo outras doenças para você poder compor o diagnóstico. Muitas vezes, numa primeira consulta, numa consulta inicial, não é possível, mas à medida que você vai acompanhando esse paciente ao longo do tempo, você cada vez mais monta esse diagnóstico com mais facilidade. Existem alguns exames mais sofisticados para fazer diagnóstico da doença de Alzheimer, então você pode coletar o líquido cefalorraquidiano, o líquido da espinha, como as pessoas falam, né? Dosar algumas substâncias, como é o caso da proteína tal, a proteína beta-amiloide. Então a gente sabe que níveis elevados dessas proteínas também falam a favor da doença de Alzheimer. Se você ainda tiver dúvida ou precisar separar com alguma outra demência que não seja fácil de classificar, você pode fazer um PET scan, também é um outro exame mais sofisticado que pode ajudar você no diagnóstico de Alzheimer. Por último, às vezes, quando é muito necessário algum aconselhamento, o diagnóstico definitivo pode ser feito por biópsia cerebral, mas é uma prática mais rara que a gente deixa em situações especiais mesmo para fazer o diagnóstico. E como que é cheio de detalhes, né, doutor, essa parte de diagnóstico, até para identificar e ver certinho como é que está o estágio, enfim, tudo para montar certinho a avaliação, né? Exato. Essas doenças mais complexas e que se misturam os sintomas com outras doenças, né, elas precisam de mais tempo para você avaliar o paciente, uma situação um pouco mais demorada às vezes. Mas é preciso que você esteja atento para ela, discutindo, que a população perceba os sintomas, né, e procure logo assistência, com certeza. E após, doutor, desse diagnóstico, daí como que funciona o tratamento? Infelizmente, nós não temos ainda na medicina
um tratamento que seja muito eficaz para a doença de Alzheimer, né? Que mude significativamente a evolução da doença, a evolução natural, como nós costumamos falar no meio médico. Mas com o tratamento você consegue retardar o processo, desacelerar a perda funcional desse paciente, né? O que, se você conseguir isso, para o paciente, para os familiares e para os cuidadores é bastante importante. Então a gente tem algumas medicações que você pode fazer que interferem nos neurotransmissores. Em geral, um dos neurotransmissores que está envolvido é a acetilcolina. Então, você tem medicamentos que interferem na acetilcolina, você tem medicamentos que interferem no glutamato, são os mais comuns de usar na doença de Alzheimer, né? E você hoje tem aí na medicina o desenvolvimento de algumas medicações especiais que talvez sejam mais promissoras. Então, são medicamentos que evitam o processo patológico da doença. Eles alteram a formação ali das placas amiloides que são características dessa doença. Então, são anticorpos monoclonais que estão sendo desenvolvidos e que são uma promessa aí para a gente talvez realmente interferir no processo da doença. Mas, por enquanto, é isso. Você só consegue mais retardar o processo do que curar, né, efetivamente a doença. Mas é importante esse espaço, né, doutor, que a medicina vem dando até para trazer um pouquinho mais de qualidade de vida para esses pacientes, porque como o doutor falou, como vai passando o tempo, a evolução da doença vai se tornando cada vez mais grave, então assim, o paciente às vezes estava tudo bem, beleza, de repente começou a desenvolver a doença e aí já começa também mais a questão dos familiares, todo esse cuidado. Então é importante trazer um pouquinho mais de qualidade e retardar esse processo. Exato. E as mudanças nos hábitos de vida são tão importantes quanto os remédios e o restante do tratamento da doença. Então é extremamente importante iniciar a atividade física, como eu falei, né, num ritmo um pouco mais intenso. Iniciar a atividade intelectual também num ritmo mais intenso, substituir principalmente uma maior quantidade de carne vermelha por outras opções de proteína, né? Cuidar das gorduras no sangue, que é um outro fator que a gente tem visto que parece estar relacionado com o desenvolvimento da doença. Então, todas essas medidas podem também ser tão efetivas quanto o tratamento atual. É importante isso que o doutor falou, porque geralmente quando a gente fala em hábitos de vida saudável, as pessoas pensam muito mais também, mas na parte estética, mas tem toda essa outra parte da saúde física e agora a gente falando também da questão do Alzheimer, né, doutor? Sem dúvida. E no processo de envelhecimento, uma coisa que muitas vezes as pessoas não dão atenção são para os seus relacionamentos interpessoais. Então, os estudos que acompanharam as pessoas por um maior número de anos consecutivos, tem estudos aí que os diretores já faleceram, outro diretor assumiu e tal, né? Um estudo da Harvard tem mais ou menos essa perspectiva, observou que a convivência social, o relacionamento interpessoal é extremamente importante para a longevidade, né? Tanto para a manutenção das funções intelectuais quanto do restante da saúde do corpo. Então, isso é uma outra coisa que, às vezes, com o passar da idade, ela vem sendo negligenciada, né? Às vezes a pessoa fica sem bons relacionamentos, sem amigos, sem interações sociais, e isso também prejudica no desenvolvimento da doença. Então, a gente estimula para que as pessoas deem atenção a esse aspecto também. Isso toca outro ponto, né, doutor? Que às vezes, no caso, por exemplo, algumas mulheres param de trabalhar, se aposentam e só querem ficar nas funções de casa, em casa, em casa. Então, por isso que é tão importante ter esse convívio como todo, não só pensar na casa, mas ter momentos também fora, né? Exato. E essa ausência de contato social também favorece outros processos, como é o caso da depressão, né? Que também acaba por piorar a doença de Alzheimer com o passar do tempo. Então, é super importante o convívio social, a interação entre as pessoas, né? Relacionamentos de valor que você possa levar por mais tempo, né? Inclusive até o próprio casamento, né? A gente sabe que é um fator de proteção tanto para o homem quanto para a mulher no desenvolvimento dessas doenças crônicas. Então, a importância da família e dos amigos na evolução das doenças. E, doutor, nesse ponto também, então, entra essas questões que o doutor apontou para a gente como uma forma de prevenção, então, digamos assim, da doença. Exato. Então, quanto maiores essas interações, né, menor o risco, com certeza.
E muitas pessoas às vezes falam, doutor, é o seguinte, não gosta muito de ler o livro digital, enfim, e gosta muito de ficar aqui mexendo no celular e tal. Tem comprovação científica de que isso ajuda também ou ainda é muito recente, não dá para dizer com propriedade? Eu não conheço, Núbia, posso me informar a respeito, mas eu não saberia te responder isso, se o estímulo digital é muito diferente do estímulo tradicional ali no papel. Eu imagino que não seja muito diferente, né? Que todos têm a sua importância, com certeza. Mas o indicar é tomar esses cuidados de hábitos de vida saudável, procurar ler um livro, né, doutor? Ter essa interação social também, que é muito importante. Atividade física, como o doutor falou, para a gente manter esses cuidados e tentar prevenir ou retardar também a doença. Se você começou com alguns sintomas, buscar orientação médica. Doutor Carlos, obrigada novamente pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Núbia. Agora eu volto aí para o estúdio em Cascavel.